Nossa Vida Melhor já está de volta e hoje a gente tem um assunto muito importante, muito bom para todas vocês que acompanham o programa, todas as mulheres. Hoje a gente fala da saúde da mulher. E é preciso ter consciência da importância dos exames de prevenção, né, mulherada? Os cuidados que a gente deve ter com a nossa saúde, eles são muitos ao longo das diversas fases da nossa vida. E para nos orientar mais sobre esse assunto, é que a gente convidou a doutora Carla Bettarelli, que é ginecologista e obstetra. Ela é especializada em endocrinologia e climatério pela Unifesp, pós-graduada em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia. É uma querida e vai nos ajudar muito, eu tenho certeza. Então você que já participou com a sua pergunta, segura aí que já a doutora Carla responde. E você que não mandou a sua pergunta, fica tranquila, porque as nossas dúvidas são parecidas, afinal de contas, somos todas muito parecidas. E aí a resposta para uma telespectadora vai te ajudar com toda certeza. Seja muito bem-vinda. É uma honra te receber aqui. Prazer é todo meu, claro. Prazer e muito bom poder aprender mais sobre a saúde da mulher, né? Muito feliz em poder ajudá-la. Que joia. E a gente tem várias fases mesmo, né? Várias. E várias questões em todas essas fases. Exato. Bom, vamos começar aí dos pequenininhos. A partir de que idade, na verdade, a mulher já precisa se preocupar com a saúde dela, com a saúde íntima, principalmente? Na verdade, começa muito na fase da transição do pediatra para o ginecologista quando acontece a menarca, né? Que normalmente é o marco da primeira menstruação das meninas. Então, as meninas que vêm do pediatra, na verdade, já, na maioria das vezes, já vem essa transição do pediatra para ginecologista para as orientações em relação a ciclo, até quando que vai ficar regulado, né? Porque na maioria das vezes nessa transição da adolescência, quando as mulheres começam os ciclos reprodutivos, tudo, até regularizar a menstruação, gera muita dúvida e as mães ficam muito assustadas. Então, normalmente no consultório a gente vê que as próprias mães levam as filhas para uma orientação e para também elas se acalmarem, para conversar. Nessa fase começa toda a fase de transição. Então isso a gente está falando de uns 10, 12 anos, Isso, de uns 10 a 12 anos, em média, acontece a menarca. Quando for muito precoce, antes dos 8 anos, começar a aparecer algum sinal de amadurecimento do corpinho feminino, por exemplo, mama, algum pelinho diferente, também tem que levar no pediatra e num ginecologista especializado, porque pode ser alguma coisa de diferente, tá, né? Tem que ficar atento, tem então, que ficar desde sempre essa atento. idade. Aí depois vamos indo, né? Sempre preocupação. Você sabe que a gente foi para as ruas para sentir um pouquinho como é que as mulheres lidam com tudo isso, quais são as questões, e a gente vai conferir agora se elas fazem uma visita rotineira ginecologista ou não. Vamos lá, de olho no nosso VT. Oi, Cláudia. Oi para você que está em casa. Oi, doutora Carla. Já que o assunto é saúde da mulher, eu estou aqui nas ruas para saber se elas se preocupam com a prevenção. E eu te pergunto, você vai ao ginecologista com frequência? Sim, claro, uma vez por ano. Sim, uma vez por ano. Vou a cada 15 dias. E você sempre faz prevenção, os exames que ele te passa? Faço sim. Todos os exames faço. Todos os exames, Papai Nicolau, mamografia, tudo. Já preveniu alguma doença, assim, por ir todos os anos? Não, eu nunca tive nada. Sim, eu descobri um tumor no colo de útero. E no ginecologista. Faz quanto tempo? Tem 3 anos. E hoje você faz tratamento? Não, hoje eu estou grávida. Como que foi? Foi mágico. Eu fiz o tratamento direitinho, aí eu fazia biópsia todo mês, eu tomei remédio. Eu comecei a fazer uma quimioterapia, mas eu consegui, foi diminuindo, aí ficou até chegar uma fase que não tinha mais problema, não tinha mais manifestação. Aí ficou só uma manchinha no colo de útero. E aí depois você descobriu que estava grávida? Foi. Não, tem pouco tempo, né? Eu tô com 15 semanas. Aí o seu tratamento acabou e aí você já engravidou ou foi no meio do tratamento? Não foi assim. A médica falou assim, olha, eu acredito que você não vai conseguir engravidar, porque muito remédio e a gente cauterizei muito útero, e eu tomei muito hormônio, e aí ano passado eu tirei um pedaço do intestino, né, porque tinha um tumor no intestino, e eu não tomava remédio, porque eu não podia colocar hormônio no organismo. Aí esse ano eu engravidei. Quando eu menos esperei, eu estava grávida. E você acha que você só conseguiu se curar por causa da prevenção? Sim,
a prevenção é muito importante. A gente tem que fazer a prevenção, tem que se sentir alguma coisinha, uma coceirinha, uma dorzinha, tem que ir no médico sim, porque às vezes pode ser não nada, mas pode ser que seja uma coisa mais séria. Muito bem, falou tudo, verdade, né? Super Se não fosse verdade. a prevenção, ela nem saberia que tinha um tumorzinho e de repente iria crescer. É. Essa é a grande importância do ginecologista na maioria das vezes, né? Como é hábito da mulher, nós mulheres nos cuidamos muito mais do que os homens, porque existe essa cultura, esse hábito de pelo menos anualmente procurar um ginecologista. Eu vejo que o ginecologista é muito isso. É o médico que a gente mais se abre mesmo, né? Então, assim, eu acho que também é uma porta de entrada a gente diagnosticar até outras patologias, outras doenças, não só as ginecológicas, né? Os exames preventivos, principalmente o Papa Nicolau, ele tem esse nome porque ele é um exame de rastreamento, principalmente porque a gente detecta lesões precursoras de um câncer de colo de útero, por exemplo. Então, esse é o importante tanto do preventivo. E o diagnóstico precoce, no caso da mamografia ou de outras doenças, né, como câncer de mama. Mas é interessante, assim, a gente só fica um pouco em dúvida se ela teve câncer no intestino ou no colo. De qualquer maneira, o ginecologista consegue direcionar esse andamento e fazer o diagnóstico, encaminhar ou tratar a paciente, né? Muito bem. Eu ouvi ali muitas mulheres falando que vão ao ginecologista uma vez por ano. Essa é a frequência ideal? Algumas frequências já vêm mudando, principalmente fora do país, né? Na verdade, aqui a gente ainda deixa padronizado como anualmente a colpocitologia oncótica, que é o Papa Nicolau, né? O famoso Papa Nicolau. Em alguns países fora, já está aumentando até esse intervalo. E sempre procurar, independente do tempo, quando tem uma queixa. Isso é o mais importante. Qualquer coisa diferente, como ela mesma relatou, uma dor, um sintoma diferente, é sempre indicado procurar o ginecologista, ser examinada, fazer determinados exames para ter certeza que está tudo bem, né? Ok. A gente começou conversando sobre a fase da menarca, das meninas, né? Quando é que a mamãe tem que levar a filha na ginecologista? Então, lá por volta dos 10, 12 anos, 13, enfim. A hora que você sentir que a sua filha está amadurecendo, tem lá as questões, leva. Mas aí depois a mulher passa por várias fases, né? E eu me lembrei das meninas também em relação às cólicas. E tem mulheres que têm cólicas fortes e que podem estar ligadas à endometriose. Podem. O que é endometriose? A endometriose, o endométrio é um tecido de dentro do útero e ele tem uma implantação fora do local habitual dele. Então ele pode estar no ovário, no peritônio, na bexiga, no intestino, inclusive, e gerar intensos desconfortos. O quadro clínico, ele é bem característico, mas uma coisa que a gente tem que pensar de diferente, que é assim, não são todas as mulheres que tenham esses sintomas que têm a endometriose, né? Então, assim, cólicas, dor para ter relação sexual. A cólica da endometriose, ela pode ser no ciclo ou fora do ciclo. Ter alguns desconfortos intestinais durante o ciclo menstrual e por ser uma patologia hormonal, ela tende a ir piorando gradativamente. Então precisa também fazer a prevenção, tratar para que não haja essa piora. Claro, sempre também. Aí tem a questão de engravidar ou não engravidar, né? Hoje as mulheres estão fazendo muito a escolha de engravidar mais lá para frente. Até quantos anos é seguro engravidar? Então, hoje mudou muito esse parâmetro em relação, né, à idade, né? Claro que, a passar dos anos, nós temos um relógio biológico que os nossos óvulos vão envelhecendo conforme nós também formos envelhecendo. Então, comparativamente, um óvulo de uma menina de 20 para uma menina de 37, 38 anos é um óvulo mais envelhecido. A partir dos 35, a gente pede cautela. Hoje em dia, a vida profissional da mulher está muito em alta, né? Então, tem muitas mulheres que estão postergando, inclusive, a maternidade por motivos, enfim, de relacionamento pessoal, profissional. E algumas estão, inclusive, optando por fazer o congelamento de óvulos, né? Para justamente quando chegarem nos 40, 42 anos e optarem por uma gestação, não estarem com maior risco de ter algum problema. Tá, aí seria uma medida de segurança. Ainda é bem polêmico, assim, não diria polêmico. Ainda existe uma certa cautela em relação a tudo isso, né? Existem especialistas ótimos, né, para fazer justamente, para congelar e conversar com as pacientes. O mais importante é estar em dia com a saúde.
Porque uma mulher hoje em dia de 36 anos, na sua grande maioria das vezes, que tem uma alimentação saudável, um estilo de vida bom, tem uma qualidade, uma reserva ovariana legal. Isso também a gente consegue dosar anualmente com os exames que a gente faz. Por quê? Como se começou a falhar a menstruação, se começou um ciclo ficar encurtado, são sinais de alerta que a gente precisa investigar se porventura essa mulher não está entrando na menopausa muito precocemente. Tá, que aí seria o climatério, né? O climatério. Vamos aproveitar para falar de climatério. Eu sei que muitas de vocês, quando ouvem falar, nossa, vai ter saúde feminina lá no Vida Melhor, já ficam ligadas, porque estão vivendo essa fase do climatério e talvez até da menopausa. Qual é a diferença? O que acontece no climatério e na menopausa? Na verdade, o climatério é uma fase, né? É uma fase que dura em média 5 anos e normalmente antecede de 3 a 5 anos a menopausa. A menopausa é um evento, né? A gente diagnostica a menopausa quando a gente tem 1 ano após a parada, o último ciclo menstrual dessa mulher. Então a gente fala, esta mulher está menopausada, é um ponto, acabou, É um ponto. isso? É um ponto. Tá. É um tempo que você marca. O climatério é uma fase de transição, que nessa fase de transição a mulher já pode apresentar alguns sintomas da menopausa. Fogachos, insônia, irritabilidade, queda de libido, diminuição da concentração. Esses são os principais sintomas dessa fase. Isso pode acontecer mesmo com antes, ciclos... a partir dos 36 anos de idade, é isso? Pode. Olha, então é bom ficar atento. Se não cuida, por exemplo, a mulher fala, eu tô sentindo os calores, mas não é possível porque ainda tá muito cedo e larga pra lá. Isso pode ir piorando? Se ela estiver evoluindo para uma menopausa, sim, ela vai piorar. O que você consegue fazer é melhorar a qualidade de vida dela e saber se esse sintoma dela é realmente causado por uma menopausa. É que 36 anos ainda não é mas uma menopausa que está se antecedendo, né? Porque outros fatores, estresse, por exemplo, alteração de ciclo menstrual, a gente pode ter miomas, outras patologias muito incidentes nas fases a partir dos 35 aos 50 anos, né? Tá, então também se você está vivendo uma fase de pouca qualidade de vida, é bom aí, boa notícia, saber que você pode ter mais qualidade de vida. Eu já vou fazer as perguntas, a doutora Carla vai responder e eu tenho certeza que vai te ajudar. Então fica ligada aí porque o nosso programa continua com todo vapor. Eu volto aqui já. Vamos voltar então aqui com a doutora Carla, respondendo as dúvidas das meninas. E elas gostam e participam, e é muito bom, porque assim a gente vai ajudando, né? É muito bom. As pessoas de tudo quanto é lugar do país, e às vezes, sem opção, não conseguem marcar médico, enfim. A Isabel está na Bahia, e ela diz assim, tenho 39 anos e venho me sentindo muito cansada. Cansaço nas pernas, a minha menstruação quase não tem mais sangramento, os seios muito sensíveis e doloridos na semana de menstruar. Isso pode ser início da menopausa? Já tenho que começar a tratar? Eu tomo anticoncepcional. Então, como ela usa um hormônio, a gente tem que avaliar muito bem, né? A gente consegue fazer uma avaliação da nossa taxa hormonal sem a interferência de hormônios externos, Porque o né? anticoncepcional é um hormônio, né? É um hormônio. E se a gente for dosar agora os hormônios dela para fechar esse diagnóstico, o hormônio do anticoncepcional pode nos atrapalhar. Então, sem sombra de dúvidas, não é para ter sintomas, não é para se sentir mal, é para voltar no ginecologista, fazer exames, fazer um rastreamento. Se não for a menopausa, pode ser o anticoncepcional, que possa estar trazendo algum efeito colateral para ela. Pode ser outros sintomas, como a gente mesmo falou, pode ser o estresse, não sei, pode ser uma obesidade, pode ser alguma coisa que esteja atrapalhando a vida dela e ela está ficando mais sintomática. Mas sem sombra de dúvidas, quando não está se sentindo bem, precisa voltar no médico e avaliar o que está acontecendo e a troca de um medicamento, ou a substituição, ou a pausa desse medicamento. Porque de verdade dá para ter, apesar da idade, talvez esteja no climatério, qualidade de vida? Dá. Sono bom, disposição, Dá, é sem possível? sombra de dúvidas. Dá. Fazendo a reposição. Também, não necessariamente. A gente tem pacientes, existe na verdade um critério para você repor hormônio, né? A gente não pode ir prescrevendo hormônio à torta à direita, porque muitas pacientes podem ter efeito colateral ou tem alguma doença de base que contraindica o uso de hormônio. Como via de regra, mais uma vez, o estilo de vida influencia bastante. Tem vários estudos mostrando que mulheres fisicamente ativas, ou seja, que fazem atividade de física regular, associada a uma alimentação saudável, com menos comida industrializada, menos fritura, gordura, açúcar refinado, com um estilo de vida saudável,
em 30% diminui os sintomas do climatério. Então, é um número alto. Eu digo, falo todo dia, quem me acompanha nas redes sociais sabe, vou pra academia e faço questão de fazer minhas lives lá pra te incentivar também. Tem que fazer, viu, gente? Eu digo porque eu me sinto tão bem de fazer exercício físico todo dia, eu quero que você sinta também isso. E não precisa ir pra uma academia, não. É uma volta no quarteirão, 40 minutinhos ali caminhando, batendo papo com a amiga, já vai te fazer outra mulher, né? É verdade. Agora, a pergunta vem da Ivonete, ela é de Itanhaém, e ela diz assim: boa tarde, Claudinha, doutora Carla. Eu estou com 49 anos, estava tomando Tamisa 20, fui na ginecologista e ela falou que pela minha idade não dava mais para eu tomar. E me passou Claira. Ele me engorda, não tive mais menstruação, fiquei 6 meses sem menstruar, fiz exame de hormônio, pois ela achou que eu estava na menopausa, só que deu normal. Eu vou voltar na médica. Que contraceptivo vocês sugeririam para minha idade? Prescrever sem ver o paciente a gente não pode, mas pode. isso que ela falou uma coisa super interessante. A mulher, quando passa dos 40 anos de idade, precisa voltar no ginecologista para ajustar o método contraceptivo à fase da vida da mulher. Por quê? Quando a gente usa hormônio, existe um aumento das taxas de trombose. E a idade também é um fator que aumenta o risco de trombose. Então, certos contraceptivos a gente contraindica nessa fase. Ela fez muito bem de ir na ginecologista dela. Agora, o que me parece é que ela não está se adaptando ao novo método. Existem outras opções para essa fase tão segura quanto o Claira e que pode ser utilizada. Então, Isso é a conversa, né, do paciente com o médico. Com certeza. Eu sempre falo que se existisse um método hormonal perfeito, a pessoa ganharia o prêmio Nobel da Paz até, né? Porque os maridos também iriam adorar e a gente não teria efeito colateral. Mas infelizmente a gente tem quase 60 tipos de métodos hormonais, porque existe uma individualidade biológica. Às vezes, o que para mim é ótimo, para você vai te dar um efeito colateral, uma enxaqueca, acne, espinha, escape, enfim. O relacionamento com o médico é muito importante para juntos chegarem no melhor método e mais seguro para a paciente. Ótimo. Doutora, você falou assim, iríamos ganhar um prêmio Nobel da Paz, porque os maridos também iam gostar. Eu me lembrei de uma questão que a gente não colocou aqui, mas que é importante ser falada, que é a TPM, que a gente sabe que muitas vezes faz o relacionamento ficar um desastre, né? Existe solução para TPM? Sem sombra de dúvida. Existe mesmo? Existe. A TPM é uma coisa também super individual. Existe mulher que é muito sintomática na TPM, existe mulher que quase não tem sintoma na TPM. O mais importante é, primeiro, saber se está tudo bem com a parte hormonal, se está tudo em ordem. O que acontece é que nós mulheres, a gente passa por uma oscilação hormonal. O nosso ciclo os nossos hormônios, eles são pulsáteis, né? Então, uma hora um hormônio está lá em cima, outra hora o hormônio está lá embaixo e a gente fica muito sintomática. Mas assim, para as pacientes que têm muitos sintomas mesmo, tem o que fazer. Tem desde o fitoterápico, atividade física, medicamentos não hormonais, medicamentos hormonais, que ajudam a mulher nessa fase a diminuir os sintomas da TPM. Até porque a TPM ela tem um impacto muito grande não só na vida da mulher, porque a própria mulher consegue sentir quando está... É horrível, É horrível, né? Homens é horrível. de plantão, a gente horrível. sofre com TPM, viu? Não, e acaba impactando em tudo, na qualidade de vida pessoal, com os filhos, com o marido, no trabalho, Sim. porque é uma alteração comportamental que atinge todas as esferas da mulher. Então, tem como tratar, procurar o médico. Você falou dos fitoterápicos, a gente vê... Até agora eu estava fazendo uma almôndega de semente de linhaça. Tem gente que fala que a semente de linhaça é muito boa, que o ácido gama-linoleico, Sim. né, que também é muito bom. Também. Essas também vão funcionando, óleo de prímula. Sim, óleo de prímula. Uma coisa interessante, além desses alimentos funcionais que a gente chama, existem alguns alimentos contraindicados nessa fase. Por exemplo, se a paciente está muito irritada, evitar, por exemplo, café preto à noite, que é excitatório, tem cafeína. Então, você melhorando sua alimentação, com esses alimentos funcionais, você diminui os seus sintomas da TPM, né? Açúcar pode piorar a TPM? Também. E a gente fica querendo comer Pois é, mas é justamente... a doceria inteira, né? Mas é justamente por isso, por conta da oscilação hormonal, a gente fica mais suscetível a comer alimentos que te deem saciedade do bem, né? Que produzam hormônios de saciedade do bem. E normalmente é o açúcar refinado, a farinha branca fina. Ninguém na TPM fala, nossa, que vontade de comer um prato de salada, né? Mas aí sabe o que eu faço?
Agora eu quase não tenho TPM mais, ainda bem, mas era um chocolate 70% ou Ótimo. 85%, Ótimo. que vai te dar logo aquele pico bom, sem você ter derrubado aí a sua dieta e ter caído no açúcar. Então você pode fazer essa escolha, né? A Amélia, ela é de São Cristóvão, lá no Sergipe. Ela fala assim: doutora, eu tenho 50 anos e ultimamente tem aparecido umas manchas na minha pele e coça muito, como também nos meus pés. Qual é o especialista que eu deveria procurar? Um dermatologista, sem sombra Um de dúvida. dermatologista, né? Dermatologista. Se não conseguir passar com um dermatologista que é um especialista, que às vezes não é muito fácil o agendamento, um clínico geral já para fazer uma pré-triagem do que pode estar acontecendo com ela. Perfeito. A pergunta agora vem da Josefa Gonçalves. Ela fala: doutora, tenho 48 anos e já estou sentindo um calorão e com isso dores nas pernas e nas juntas. Tem relação com a menopausa essas dores? Josefa, ela é de Resende. Sim. Tem. A qualidade de vida da mulher como um todo, quando começa a fase da transição para a menopausa, pode ficar impactada, né? Então, ressecamento de pele, enfraquecimento de unha, queda de cabelo, ressecamento da região vaginal, infecções urinárias recorrentes, alguns corrimentos de repetição, isso tudo é influenciado pelo hormônio. Então, claro, ela pode ter alguma alteração vascular, que também pode estar dando um pouquinho de dor nas pernas, mas sempre tem que afastar as causas da menopausa em si. Ok. O Carlos é de uma cidade pequenininha, lá na Bahia, chamada Muritiba. E ele fala assim: eu e minha esposa temos uma bebê de 9 meses. Só que de vez em quando a minha esposa sente a barriga dela mexer, como se ela estivesse gestante. Ela já fez um teste de gravidez, mas deu negativo. Só que a gente está em dúvida. Precisa procurar um médico, sem sombra de dúvidas, né? Barriga mexer, bom. E o teste pode ter falha? Então, não sei que teste ele fez, se foi o sanguíneo ou urinário. Mesmo o urinário, hoje em dia, ele tem mais de 99% de acerto, né? Os testes hoje são bem sensíveis. Outras coisas podem ser afastadas, alguma causa intestinal, alguma verminose, algum cisto no ovário, não sei se ela tem aumento da região abdominal, porque às vezes acontece um cisto ovariano muito grande, um mioma, alguma patologia ginecológica tem que ser afastada, mas o clínico pode auxiliá-la nessa fase, se ela não conseguir passar direto com o obstetra e fazer exames subsidiários, né? Fazer exames de ultrassom para complementar o que pode estar acontecendo com ela. Carlos, então, olha, não fique assustado, medo paralisa. Vamos agir. Leva a sua esposa ao médico e cuida da saúde dela, tá bom? Agora, a nossa pergunta é a seguinte, cadê? Estava aqui. A da Laizeli, ela é do Mato Grosso. Doutora Carla, gostaria de saber qual creme eu poderia usar para tirar manchas. A ginecologista prescreve cremes? Não, né? Não. Quem prescreve cremes é a dermatologista. A gente faz, quando está gestante, por exemplo, a gente olha para ver se ela está autorizada a usar. Mas habitualmente, porque depende do tipo de pele, depende qual a causa, mas uma dermatologista pode indicar um creme melhor para ela. Tá, joia. A Karina, ela é de Uberlândia. Ela fala: olá, eu tenho 14 anos e gostaria de saber se eu já deveria ir a ginecologista. Eu falo com a minha mãe e ela disse que ainda não está na hora. PS, não tenho vida sexual ativa, pois não tenho nem namorado e vou me guardar para o casamento. Muito bem, Karina. Ela deve procurar um ginecologista? Eu penso assim, o mito de que existe um mito de que levar a sua filha ao ginecologista, você vai estar iniciando com que ela comece uma vida sexual precoce. Mas essa não é só a única função do ginecologista para as adolescentes. Eu acho muito importante a gente ter esse canal direto, essa conversa com os adolescentes, porque hoje, ao mesmo tempo que existe uma facilidade de pesquisar as coisas no Google, existe uma facilidade na internet, essas adolescentes, elas precisam de uma conversa direta e reta sobre a nossa realidade, né? Não sei também se ela tem sintomas, se ela tem muita cólica. Às vezes uma adolescente tem tanta cólica que às vezes ela não consegue fazer, por exemplo, uma educação física no colégio, né? Então, algumas mães às vezes acham que levar no ginecologista vai como se estivesse incentivando a filha a começar uma vida sexual precoce. E não é para isso, imagina. Tem inúmeras adolescentes no consultório que a gente vai para se cuidar, bater papo, ensino cuidados, né? É importante, É muito importante. Conversa com a tua mãe, fala pra ela que você quer e conta pra ela os motivos, né? E cuide de si mesmo, eu acho bacana. Obrigada pela sua participação e pela sua audiência. A gente sempre fica achando que tá falando com um público mais velho e é uma honra ter um adolescente de 14 anos me assistindo. Obrigada, um beijo pra você. Agora a Andréia, de Congonhas.
Congonhas. Ela fala: olá, me chamo Andréia, moro no sul de Minas. Gostaria de saber até quando vou sofrer com sintomas da menopausa. Eu tenho 48 anos, tive hemorragia por 3 meses, fiz tratamento e cessou. Então tive uma trombose por conta desses hormônios que eu tomei. Agora eu sofro com calores, mal-estar, cansaço, dores de cabeça. São horríveis os sintomas. Por favor, me ajude. Ótima pergunta, ótima mensagem. Ela é uma paciente contraindicada ao uso de hormônio porque ela já teve uma trombose prévia, né? Mas assim, em média, as mulheres têm os sintomas mais exacerbados da menopausa durante 5 anos. Claro que algumas mulheres vão ter sintomas mais tardios, mas na grande maioria são os 5 primeiros anos de menopausa que são os mais incômodos. Agora, para ela também não temos só hormônios, usamos outros métodos de controle de sintomas, né? Os próprios fitoterápicos não são contraindicados nas pacientes que já têm uma contraindicação absoluta para o uso de hormônios, né? Então, existem outras classes de medicamentos, outros tipos de remédios que pode utilizar e melhorar a qualidade de vida dela, mas sempre associada a um estilo de vida saudável. Alimentação saudável, atividade física. Parece até repetitivo. Parece, né? Mas parece é verdade, mas funciona. é verdade. A gente, sabe, eu sempre gosto de citar Hipócrates, há tantos e tantos anos atrás, falou: façamos do alimento o nosso melhor remédio. E é isso. Hoje a gente consome produtos alimentícios. A gente tem que voltar um pouco à época das nossas avós, comer comida de verdade, comer frutas, verduras, legumes e pôr o corpo para fazer atividade física. Olha, tá aí dado esse recado tão importante pra gente praticar. Esse ano eu não tô falando que esse é o ano da prática, a gente sabe, mas vamos colocar em prática? Doutora, muito obrigada. Imagina, foi um prazer, eu Nos que agradeço. ajudou muito, volte outras vezes. E você que mandou sua pergunta, obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada pela participação. A doutora Carla Bertarelli. É Betarelli. É Betarelli, sem o R, Carla Betarelli, ginecologista e obstetra. Tá no Instagram como Carla Betarelli, com 2 L's. E você pode pegar mais informações, entrar em contato através do telefone 011 5573 1980 ou através do e-mail atendimento@clinicajab.com.br. Muito obrigada e até a próxima, viu? Foi um prazer. Prazer também. Obrigada. Imagina. Vamos continuar? Bom, né? Pegou o recado? Vai ficar aí de preguiça ou vai fazer essa caminhada diária? E a alimentação? Vai ser aquela alimentação boa, que te faz bem, que nutre o teu corpo? Então, vamos embora, a gente tem que se cuidar, tá bom?